In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Celebramos hoje, então, São Bonifácio, mártir do Oriente Médio, né? E para nós é tão importante ver essa igreja que floresce e se espalha para cada vez mais para o Oriente. Então, queridos, mas hoje temos não cessam as novidades, nosso tempo, os acontecimentos se precipitam uns sobre os outros. E hoje nós temos esta grande ação. Vejam, depois daquela reunião e a assinatura daquele documento herético que Francisco firma com Al-Tayeb, o grande imã de Al-Azhar, em Abu Dhabi. Então, eles formaram um alto comitê, chamado um alto comitê para a fraternidade humana, que está trabalhando firme, né? Em união com a ONU, e cresce cada vez mais o alto comitê, com a adesão de muitas religiões, as principais estão realmente todas lá. Então, foi presidida por um cardeal, né? o alto comitê, que tem também um secretariado no Vaticano. Estes sugeriram, então, vamos dizer, a proclamação do dia de hoje, 14 de maio, para todas as religiões do mundo inteiro elevarem... O engraçado é que eles convidam até os ateus para levarem a Deus preces. Não, ateu levar a Deus preces, como fica? Como fica? Mas então, sim, e Francisco insiste quando ele fala sobre isso, sobre o dia de hoje, né? Todos filhos de Deus, todos filhos de Deus. Um único Deus, todo mundo tem o mesmo Deus. Né? Mas e as religiões satânicas? Que professam, e as animistas que estão lá, e Alá, os judeus, tem tudo o mesmo Deus nosso, católico. Então, sim, hoje eles proclamaram, então, um dia de jejum, as três coisas, né? Jejum, oração, jejum e caridade. Para enfrentar, para que Deus tire de sobre a humanidade o Covid, a peste, a pandemia que produz esse grande pânico. Conscientes eles de que uma das, e não menor consequência da pandemia, dita pandemia, agora já tantas vozes científicas dizem que aquilo não é pandemia. Não, eu fico lembrando, a gente via vindo de Wuhan, da China, em final das contas, a gente via aqueles vídeos com gente que de repente na rua caía duro, né? Até diziam que estavam mortos, tinham morrido. E esses dias um médico latino-americano que está preso no Rio de Janeiro há mais de 50 dias e não pôde voltar para a sua pátria, fazendo um vídeo mostrava, mas até agora eu não vi nem em porta de hospital, nem na praia, nem em lugar nenhum, um único brasileiro caindo. Onde é que estão aqueles que estavam caindo mortos lá? Onde é que estão? Antes, vejo hospitais vazios. Isso tenho visto. Muitos hospitais vazios.
Mas, enfim, seja como for, o dia de hoje seria para oferecer para que se contivesse a pandemia e todas estas consequências, digo, essa terrível, tremenda consequência que nosso Bolsonaro já lutava contra e que hoje é uma realidade que assola o mundo inteiro, que é a crise econômica. Né? Crise econômica. Então, queridos, não há dúvida nenhum. Este já dizia ontem, dizer, se não for o último, é com certeza o penúltimo, o penúltimo passo para a criação da religião única, para esse amálgama de religiões. Né? Digo penúltimo porque o último deverá ser já na presença do anticristo, ao qual se deve entregar o alto comando, né? O alto comando de todas as religiões. Né? É com ele que ficará o alto comando. Não é que as religiões não deixarão de existir, ou não é que as religiões, que a religião católica vai desaparecer, não vamos mais ter papa. Não, nada disso, não é? Eu já tenho explicado, não se trata disso. A religião mundial na verdade, ter sobre todas as religiões um grande mandatário e, claro, sobretudo, a religião católica, que é a mais visada, a verdadeira, né? Deve ter a sua liturgia, deve ter o culto divino, o verdadeiro, único verdadeiro Deus, deve ter ele conspurcado, ofendido, enfim. Né? Sobretudo a Santíssima Eucaristia deve ser... Bom, já mais do que está sendo, queridos, o que nós vemos fazendo padres e bispos fazendo com a Eucaristia por causa desta dita pandemia, bom, será o que ainda inventarão. Certamente algo para verdadeiramente invalidar o santo sacrifício. Este é o ponto. Este é o ponto. Chegar a uma mistura tal de religiões e de cultos. Bom, o documento e tudo aquilo que se fez em torno do Sínodo do Pan-Amazônico leva a isto, a uma mistura tal de cultos, de ritos, que torne inválida a transubstanciação. Não aconteça mais a transubstanciação e não haja mais, pois, a missa verdadeiramente católica. Esse é o ponto. Aqui, a isso se quer chegar, ao máximo do desfazimento de qualquer lembrança da Igreja Católica, que fica só com esta aparência, na qual ela já está, uma aparência, né? Uma aparência. Aparência de papa, aparência de cardeais, aparência de circunscrições eclesiásticas, catedrais, mosteiros, enfim, ficam só as aparências. Mas essa aparência fica aí. Né? Inclusive com o antipapa, o falso papa, que é o falso profeta Bergoglio. Né? Fica aí na presença do anticristo, subserviente a este, servindo a ele, e com toda a força, fazendo aquilo que está fazendo hoje, isto é, criando não só a nova religião, porque se a religião mundial hoje dá a última pincelada, nós também caminhamos com isto, exatamente com isto, nós caminhamos para um governo único. E tudo aquilo que nós estamos vendo, a realidade é que está se colocando diante dos nossos olhos. A vacinação com a transformação da nossa humanidade, a moeda única, o salário, agora até o salário, né? O salário universal para a maior escravização ainda da pobre humanidade, até a transformação dos alimentos, queridos. Querem nos dar ração, a nossa ração diária. Uma coisa de soja e de artificial, uma mistura de coisa,
onde cada um recebe a sua ração e fica contente com isso, e preso dentro de casa e acabou. Só podem sair para fazer aquilo que a nova ordem mundial estabelecer. E pronto, acabou. Então, sim, hoje, com este dia, observe que hoje é uma quinta-feira, não é dia de penitência da igreja. A igreja faz penitência na quarta e na sexta-feira. E essas não se fazem durante o tempo da Páscoa. Nós estamos na Páscoa. Não se faz penitência no tempo da Páscoa. Isso segue lá com aquelas outras religiões. Isso segue lá com as outras religiões. Quer dizer, até nisto eles realmente conspurcam a espiritualidade católica. Não se segue, não se está, com esse dia não se está seguindo a espiritualidade católica. Segue-se a espiritualidade de qualquer outra religião, menos a de católica aqui. Estamos em festa, sem jejum, sem penitência, é tempo pascal, é tempo de alegria. Essa proposta de oração, jejum e caridade é aquela que nós fazemos para a quaresma, para a santificação da quaresma. Eu dizia que a quaresma continuava, pois continua. E vai até ao retorno de Jesus. Nossa quaresma vai até ao retorno de Jesus. Mas estamos aí, dando então a penúltima, se não for se já não nos apresentarem logo. Hoje, ou em breve, o próprio anticristo. Se já não nos apresentarem ele. Senão hoje, nos próximos dias. Talvez hoje eles digam da necessidade. Talvez hoje eles digam da necessidade de um líder religioso mundial. Já quiseram quantas vezes que esse cargo fosse assumido por Francisco, mas muitos, inclusive do Oriente, inclusive de países muçulmanos, vieram propor a Francisco que ele assumisse esse cargo. Ele tem resistido, tem recusado fortemente, né, a fazer isto. Então, talvez hoje de novo venha a carga sobre ele, ou então ele já apresente um substituto, alguém da confiança dele, que possa assumir este cargo. Né? Então, não é de duvidar que hoje ainda nos seja apresentado o anticristo, ou, ao menos com certeza, esta última pincelada para a criação da religião mundial nos levará a ele, nos leva ao anticristo. Com certeza, estas religiões todas que se querem unir hoje sentirão a necessidade hoje de terem um grande líder. Eles com certeza têm esse grande líder em Francisco, o antipapa. Moralmente, não há dúvida nenhuma que este grande líder já existe e é o antipapa Francisco. Mas na hora de estabelecer mesmo um escritório para o alto comando mundial, aí então ele declinará isto para outrem. Sabemos quem é este outro. Sabemos quem é. Então, queridos, não estamos aí vivendo os dias derradeiros para que se estabeleçam aí as grandes figuras apocalípticas e se desencadeie tudo leva a crer que, de fato, com o Covid-19 se quer estabelecer a nova ordem mundial. Sim, eles estão fazendo de tudo, digam os brasileiros com esses nossos governadores e prefeitos que, afrontando Bolsonaro, leem a cartilha do anticristo, leem a cartilha da ONU, leem a cartilha da nova ordem mundial, toda ela para impor aí aos cidadãos.
Mostre-nos isso, a repressão que ontem fizeram na festa de Nossa Senhora de Fátima, lá em Fátima. Né? Aquela repressão que fizeram, mostra-nos às claras que nós teremos que seguir a cartilha que a nova ordem mundial nos impõe, à força, com armas. Com armas. Né? Assim, nós estaremos diante de armas. Né? Como se fôramos... Ontem os pobres peregrinos eram tratados como se fossem violentos eles, como se fossem eles bandidos. Se puseram diante deles como se eles viessem em exército armado. A única arma que portavam era o terço, era a imagem de Nossa Senhora. E é isso, queridos, a nova ordem mundial, que se impõe à força e com brutalidade, com violência, inclusive contra a configuração do nosso DNA, da nossa pessoa, na nova vacina mundial que querem, do Bill Gates, que querem colocar em todos nós, em toda a humanidade. Então, sim, o dia de hoje assinala um grande começo, o começo para o fim bem estabelecido com uma nova ordem mundial, com uma nova religião mundial. Podem apontar isso. O dia de hoje assinala os últimos passos para isso. Se não se der hoje ainda, o último passo. O último passo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.